Este mundo que a gente vê esconde um outro que a gente não vê, mas que já ocupa espaço no nosso dia a dia. Nanotecnologia. Essa parte da ciência que manipula materiais em escala 1 bilhão de vezes menor que o metro promete revolucionar a nossa vida. Já pensou em ter um computador pequeno e flexível que pode ser dobrado e colocado no bolso? Que tal um aparelho eletrônico capaz de funcionar sem a eletricidade? E a sonhada vacina contra o câncer? Tudo isso não existe, está na cabeça dos pesquisadores, mas muitas outras coisas já estão ao alcance das nossas mãos. Vamos conhecê-las? Chuva, carro, trânsito. Quem nunca se irritou numa situação como esta? E acabou se arriscando por causa da pouca visibilidade? Nesta fábrica, o limpador de vidros com nanotecnologia minimiza o problema. Veja como no lado em que o produto foi aplicado, a água escorre com facilidade. Partículas nanoscópicas formam uma camada protetora que impermeabiliza a superfície. Essa rede de proteção formada pelas nanopartículas, elas são repelentes. Ela diminui a tensão superficial. Então, ela faz com que a água escorra e não fique aderida na superfície. O mesmo princípio é aplicado ao desengordurante. Isso aqui é um azulejo normal de casa, tá? Numa parede, por exemplo. Em uma parte, eu vou aplicar o desengordurante com nanotecnologia. Agora nós vamos aplicar, riscar a superfície do azulejo com uma caneta, como se fosse uma gordura, uma poeira, né? E depois a gente vai mostrar o efeito passando somente água na superfície do azulejo. A nanopartícula, no caso, ela penetra nos poros da superfície, faz uma limpeza mais efetiva e forma uma rede de proteção contra a aderência de sujeiras. Então, qual que é o benefício? Vai ficar muito mais fácil, né, a próxima limpeza. A sujeira vai sair com muito mais facilidade. Dos 250 produtos fabricados aqui, 5 trazem fórmulas especiais. A nanotecnologia chegou aos laboratórios da empresa há pouco mais de um ano e ocupa um posto estratégico na preferência dos consumidores, mesmo com preço um pouco acima da média. Quando a gente olha produtos de uso caseiro, a gente percebe o quê? Que tem uma realidade da dona de casa cada vez mais buscando produtos mais práticos. E aí a nanotecnologia, ela vem trazer o quê? Um benefício de maior praticidade e evitando com que a dona de casa perca mais tempo em estar no processo de limpeza. Facilidades ao alcance da mão e do bolso, nas prateleiras dos supermercados. Em outras prateleiras, a das farmácias, mais tecnologia para melhorar o desempenho dos cosméticos. A gente tem praticamente todos os produtos cosméticos hoje utilizando essa tecnologia. Vamos citar quais? Né? Então, a gente tem shampoos, hidratantes, protetor solar, né? O ganho foi muito grande na medida que a gente, através da nanotecnologia, consegue um produto de performance muito melhor, né? Que ele contribui bastante para a espalhabilidade do produto, para a homogeneidade do produto na pele, e isso interfere no fator de proteção solar. Esmalte da mesma forma, né? Com a diminuição do tamanho do pigmento utilizado, a gente tem uma distribuição mais homogênea do produto. Isso não consta nos rótulos, né? Essa informação o consumidor não consegue decifrar através dos rótulos, né? A nossa legislação ainda não obriga, né, que o fabricante ele discrimine na rotulagem o sistema que ele está usando, se ele usa ou não nanotecnologia. Então, a nossa legislação ainda trata um cosmético convencional
e o cosmético da base de nanotecnologia como se fosse a mesma coisa. E essa questão, ela é não só no Brasil, mas no resto do mundo ainda é assim. Cosméticos tecnológicos são uma novidade que chegou no Brasil há cerca de 5 anos, mas no mundo eles são fabricados desde 1945. O nome nanotecnologia, aliás, é novo também, mas a vontade de manipular a matéria para criar produtos novos ou mudar a função deles é bem antiga. A gente sabe hoje que a tinta nanquim, que foi desenvolvida pelos árabes há mais de 2.000 anos, nada mais é que nanopartículas de carvão misturado com uma cola, uma goma arábica. A gente sabe que o vidro colorido que tem nas catedrais góticas da Europa são vidros com nanopartículas de ouro. Os nanomateriais poderiam indicar quando um produto não estivesse mais adequado ao consumo, mudando, por exemplo, a cor das embalagens. Poderiam também eliminar da comida odores, micróbios, fungos e acrescentar a capacidade de prevenir ou tratar doenças. Tudo isso são possibilidades que as pesquisas logo podem trazer para a realidade. Nano, em grego, significa coisa muito pequena. Um nanômetro é 100.000 vezes menor que um fio de cabelo. Só com microscópios sofisticados é possível enxergar essas partículas. O que os pesquisadores fazem é rearrumar átomos e moléculas para mudar as propriedades da matéria, a cor, a capacidade de conduzir eletricidade, a dureza. É assim que novos materiais, com novas funções, são criados. O fim da década de 50 é um marco histórico na nanotecnologia, pois foi quando um físico famoso, que é o Richard Feynman, que é prêmio Nobel de Física, ele lançou a ideia que um dia o homem seria capaz de manipular a matéria na escala atômica. E fez uma série de previsões e desafios, mas talvez o marco concreto mais importante foi na década de 80, quando foram desenvolvidos os primeiros microscópios que conseguem enxergar um átomo. Ao ver o átomo, o homem perdeu de vista as possibilidades de uso da nanotecnologia. Mesmo com pouco tempo e com poucos recursos financeiros, no intervalo de outros trabalhos, este pesquisador fez uma descoberta importante. Como eu vi que o ouro, como nanopartícula de prata, tem um poder bactericida muito grande, então assim, se aliar isso aí a um creme para a pele, poderia melhorar a saúde da pele, matando ou diminuindo a quantidade de bactérias que a pele tem, via o poder antibiótico que o ouro ou nanopartícula de prata tem. Então eu formulei um creme para a pele e os resultados foram muito bons. Há milhares de anos, o ouro é usado em tratamentos de doenças na medicina indiana. Recentemente, pesquisadores franceses e suíços descobriram que os nanobastões desse cobiçado metal podem ser usados também na dermatologia. Calma, eu vou explicar como funciona. Dentro dos poros existem colônias de bactérias. Aí o ouro faz uma faxina nesses poros e deixa a nossa pele limpinha, na condição ideal para absorver o colágeno. É essa a substância responsável pelo rejuvenescimento. E o resultado é uma aparência mais clara e saudável. A absorção óptica do metal ouro muda drasticamente. Então o ouro que é amarelo em forma macroscópica, em forma nanoscópica, ele apresenta várias cores. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são nanobastões de ouro dispersos em água. Verde, azul, vermelho, praticamente todas as cores do espectro visível. Isso está intimamente ligado ao tamanho. Essa tecnologia, que chega de outros países em potinhos de cremes anti-rugas, custa caro. A alternativa vem agora da descoberta do pesquisador da UFMG, que já está em processo de patente e deve chegar ao mercado nos próximos meses. O creme que nós fazemos com a base de ouro tem similares importados, ou seja, com formulações um pouco diferentes, mas todos eles baseados em nanopartículas de ouro. A gente consegue, então, 1/5 do preço. Bem mais barato. Bem mais barato.
Nos laboratórios industriais e nas universidades, calcula-se que são investidos 10 bilhões de dólares por ano nessa ciência. No Brasil, as pesquisas com nanomateriais crescem, mas é preciso investimento para chegarmos ao nível de países como o Japão, a China, a Coreia e a Alemanha. A gente está hoje nessa fase da nanotecnologia, que a gente chama talvez nanotecnologia de primeira geração, que nós estamos hoje tentando melhorar propriedade e desempenho de materiais convencionais, já existentes, como plástico, cerâmica, cimento e tudo mais, né? Bom, a fase seguinte da nanotecnologia vai ser uma fase onde você vai criar coisas absolutamente novas, muitas coisas que a gente nem pode imaginar hoje, que vão surgir nos próximos anos baseado nesses princípios da nanotecnologia, né? Você pode usar durante vários dias que ela não vai ficar com odor. Nós podemos pensar que daqui a 30 anos nós poderemos ter tablets flexíveis. E eu poderia, por exemplo, enrolar o meu tablet, guardar no meu bolso, levar para minha casa.